basicamente a gente vai resolver aqui o problema de entender o que que é a inflação e como que ela afeta os seus investimentos. Eu quero te explicar aqui o básico do que é a inflação, como que ela afeta, né, os seus investimentos. Necessário isso, tá? Para você entender como que você se protege, como que você investe bem, com as ações, com as opções, tudo mais. Mas você precisa compreender muito bem o que é a inflação e provavelmente o que você acha que é a inflação não é exatamente a inflação. Isso aí vai ficar um pouquinho mais claro aqui daqui a pouco, tá? Então, o que é a inflação? O que é a inflação? Não é, vou começar com o que não é, tá? Não é um aumento no preço dos bens de consumo, porque a maioria das pessoas vai achar isso aqui, tá? Inflação é, você pagava R$ 40, sei lá, o quilo lá de uma carne, e de repente você começou a pagar R$ 50 o quilo dessa carne. Isso é inflação. Não, isso não é inflação, isso é aumento de preço. Agora, a inflação ela pode ser medida pelo aumento de preços. Então, assim, a carne pode ter subido porque aumentou a demanda, porque aquela carne é melhor, sei lá, pode ter várias razões por ter aumentado o preço. Agora, quando tudo vai aumentando o preço, né, a gente pode, essa é uma medida de algo que está acontecendo, um fenômeno que está acontecendo chamado inflação. Então, eu estou fazendo um paralelo aqui com a febre. Quando você fica doente, você não fala assim, estou doente, qual é a sua doença? Minha doença é febre. Não faz sentido. Agora, a febre, ela é um sintoma, ela é um indicativo de que existe uma doença ali. Então, a inflação, ela é, na verdade, a doença. O aumento de preço é só uma medida, é só uma forma que a gente tem de identificar se está tendo essa doença ou não, tá? Ok, então, a inflação, ela é uma doença da moeda. Então, quando a gente fala aumento de preço, é aumento de preço em uma dada moeda. Pode ser em dólar, pode ser em reais, pode ser em, sei lá, Bitcoin, enfim, em algum padrão de medida. Então, a inflação ela é uma doença deste padrão de medida que gera uma consequência, né, uma forma de um sintoma que é o aumento de preços nesse padrão, nessa moeda. Então, a gente precisa entender, para a gente entender o que é inflação de verdade, a gente tem que entender o que é uma moeda. Para que existe a moeda real, dólar e tudo mais? Então, existem algumas funções importantes. Primeira, meio de troca. Então, você vai lá, ao invés de você entregar o seu serviço e você adquirir um carro, adquirir uma casa, você entrega essa moeda. Isso fica mais fácil, porque não necessariamente a pessoa que você vai comprar o produto quer exatamente aquilo que você tem, seja o seu serviço, seja um bem que você tem. Eu tenho um relógio aqui bonitão, eu te dou esse relógio, não funciona direito. Então, para você ter um meio de troca mais fácil, existe a moeda. A inflação em si, ela não pega tanto aqui. Isso aqui não é problema. O meio de troca continua funcionando num período de alta inflação ou baixa inflação. Agora, existe uma outra funcionalidade da moeda que é a unidade de conta, ou seja, você tem diferentes bens e diferentes serviços medidos no mesmo padrão. Então, é difícil você, por exemplo, você tem uma carne, né, que eu dei exemplo, e você tem um serviço especializado de contabilidade, ou sei lá, de advocacia. Como é que você equilibra essas duas coisas? São coisas completamente diferentes, né? Mas aí você tem uma mesma moeda ali, você meio que cria uma comparação entre coisas que são bem incomparáveis, tá? Mas você tem uma certa padronização ali, você consegue relativizar e fazer, por exemplo, uma análise risco-retorno, né? Ô, Newton, boa tarde, welcome back. Isso aí, vamos lá. Feliz 2025 para todo mundo, começando aqui com tudo. Aliás, lembrando que tá com inscrição aberta na FIA, tá? Então a gente está começando o ano realmente. Se você quiser começar direito, né, faz sua inscrição na FIA. Vai ter algum link aqui embaixo do vídeo para você entender direitinho o que é a FIA, que você tem tudo lá, tá? Tem toda a análise de ações, opções, investimento no exterior, tudo mais. Bom, existe uma outra. Então, aqui também a inflação, essa unidade de conta, a inflação não afeta tanto. Agora, existe uma função de uma moeda que é a reserva de valor. Então, você estoca patrimônio naquela moeda. E aí sim, aqui a inflação pega pra caramba. Por quê? Você está estocando aquele valor, só que essa moeda ela está doente e o valor das coisas nessa moeda está ficando cada vez mais alto. Então, você está tendo menor poder de compra. Tá? Então, reserva de valor, o real, né, brasileiro, como reserva de valor, ele está muito ameaçado pela alta inflação que a gente provavelmente vai ter aí no futuro. Né? Futuro curto, eu estou falando 6 meses, 1 ano, 2 anos. E existe um outro papel da moeda que é
o padrão de pagamentos diferidos. De pagamento diferido é quando você paga lá na frente, tá? Então, eu faço aqui um negócio com você e falo para você, olha, me paga aí 20 mil reais, só que faz o seguinte, vai pagando, sei lá, 2 mil reais por mês, por exemplo, então, ou seja, eu vou ganhar ao longo do tempo. Bom, se eu não tenho confiança na moeda, que ela vai manter o poder de compra, eu não vou fazer isso. Eu não vou aceitar um pagamento para daqui a 2 anos em reais, sendo que tem uma alta inflação. Então a inflação ela também piora muito aqui essa questão do pagamentos diferidos. Tá? Então é principalmente reserva de valor e pagamentos diferidos que a inflação realmente entra violenta, né? Vamos dizer assim. Agora, então, o que eu quero que você tenha claro é que inflação é uma doença na moeda. Tá? Não é necessariamente aumento de preço, né? Ela gera aumento de preço. E qual é o impacto da inflação nos seus investimentos? Bom, primeira coisa é a redução no poder de compra, e no caso, quando a gente investe para ganhar dividendo. Então você vai receber ali aqueles dividendos que você planejou, né? Ah, vou comprar essas ações aqui, essa ação paga mais ou menos isso aqui de dividendo, legal, vou viver com esses dividendos, isso aqui vai aumentar minha renda mensal, né? Só que aí, de repente, o que acontece? A inflação tá rodando alta e as coisas estão subindo de valor, e aquele dividendo que antes você conseguia comprar uma certa coisa com aquele dividendo, você não consegue mais comprar. Então, o poder de compra está sendo muito prejudicado. E um outro impacto grande é a correlação com a taxa de juros. O que eu estou querendo dizer aqui? Tá? Você tem o seguinte: isso aqui é o básico que você precisa entender. Quando a economia está com uma alta inflação, ou seja, quando a moeda está doente, que é o que está acontecendo com o real agora, tá? Então, o que acontece? O Banco Central, ele sobe a taxa de juros para tentar com que as pessoas eh, eh, criem menos reais, tá? Então, o que acontece? Quando você compra, por exemplo, um apartamento financiado, um imóvel financiado, você não tem aquele dinheiro para comprar aquele imóvel. Você fez um financiamento e de repente, né, como mágica, você pôde comprar. Ou seja, houve uma criação de dinheiro. Se aquele imóvel, digamos que eu estou vendendo aqui um imóvel por R$ 1 milhão, você quer comprar, e você não tem esse dinheiro, só que aí você vai lá e financia. Eu sou o vendedor do imóvel, vou receber R$ 1 milhão. Então, de fato, foi criado o dinheiro. Se você tinha, por exemplo, só R$ 300 mil, criou R$ 700 mil, de verdade mesmo. É assim que funciona. É assim que se cria dinheiro na economia, através de financiamentos bancários. Por isso que banco é tão especial. Né? Banco é que cria dinheiro. E aí o que acontece? Quando você tem essa doença da inflação, quanto mais as pessoas criam dinheiro, mais gera esse problema na moeda, mais fraca fica a moeda. Então o Banco Central ele sobe a taxa de juros para dificultar, né, as pessoas, para diminuir o interesse das pessoas em fazer financiamento, consequentemente criar menos reais. Então se você pegar o cenário agora, assim, ninguém está comprando imóvel, né? Claro, ninguém aqui eu estou falando assim, não, claro, um ou outro ali está comprando, mas se você pegar assim a média, né, a massa, quem faz conta, quem pensa, quem avalia direito, não vai comprar imóvel financiado agora. Quem tem à vista, bom, aí é outra história. Mas assim, se você fizer, né, uma taxa de juros ali, sei lá, claro que aí tem benefícios fiscais, né? Então, eventualmente a pessoa vai ali via Caixa Econômica, entra ali, aí é outra história. Aí é exatamente a razão pela qual o Brasil está ruim, o real está ruim. É exatamente porque a pessoa consegue financiar, por exemplo, via Caixa Econômica, uma taxa ok, né, quando na verdade ela deveria estar financiando isso a 17, 18% ao ano, às vezes ela está conseguindo financiar a 9%. É exatamente isso que está gerando inflação, tá? E outras coisas mais. Então, mas a grosso modo, o que eu quero que você entenda, né? Alta inflação, alta taxa de juros. E o que acontece quando aumenta a taxa de juros? Aí você tem sempre essa balança aqui da renda fixa versus as ações. Quando você aumenta a taxa de juros, você consegue aplicar o seu dinheiro em instrumentos de renda fixa, ou seja, instrumentos que te remuneram uma taxa de juros, e essa taxa de juros está bem alta, porque exatamente o Banco Central acabou de subir a taxa de juros. E aí você consegue ter essa remuneração, vamos dizer assim, com menor risco, porque o tempo, é só passar o tempo, você vai receber aquela renda, não envolve criação de produto, riscos jurídicos, nada desse tipo. E aí o dinheiro acaba indo mais para renda fixa e, consequentemente, o preço das ações caem. Né? E aí você tem uma perda de patrimônio medida ali pelas suas ações pagadoras de dividendo. Então, basicamente, são esses dois grandes impactos.
Eu coloquei aqui, né, renda fixa ou perda fixa segundo o Bassi, porque essa taxa de juros mais alta, né, agora, vai te dar uma remuneração melhor na renda fixa, porém, não necessariamente vai corrigir legal a inflação real que você tem. Aqui no final da live eu vou trazer muito mais detalhes sobre isso, tá? Para você entender. Mas é só eu estou dando aqui o basicão para você entender o que é inflação e o impacto da inflação nos seus investimentos. E aí, aqui na parte 2 da live, a gente vai entrar exatamente aqui em cada impacto e ver com detalhe, né, o que você deve fazer para você blindar e escolher boas ações que você não sofra tanto, né, nesses dois grandes impactos aqui da inflação.